Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 7. Curral de cabras. O céu gueldaniano estava limpo, as colinas arborizadas castigadas pelo sol inclemente da manhã. Antes mesmo do meio-dia, a terra estava escaldante. Pinheiras e folhas de couro amarelavam com a seca, além de outras que bem suspeitava que também fossem árvores perenes. Não se notava nenhum sopro de ar. O suor lhe escorria pelo rosto e descia até a barba curta. O cabelo ondulado se emaranhava na cabeça. Ele pensou ter ouvido barulho de trovão em algum ponto a oeste, mas já quase deixara de acreditar que voltaria a chover algum dia. Era preciso martelar o ferro que estava na bigorna, não ficar sonhando acordado com trabalhos em prata. Da perspectiva do espinhaço pouco arborizado onde se encontrava, examinou a cidade murada de Betal com uma lupa revestida de latão. A tamanha distância, até seus olhos aceitavam de bom grado alguma ajuda. Era uma cidade de bom porte, com edificações com telhados de ardósia e meia dúzia de estruturas altas de pedra, que talvez fossem palacetes de nobres menores ou casas de mercadores abastados. Perry não conseguiu identificar o estandarte rubro que pendia no topo da torre mais alta do maior dos palácios. A única bandeira à vista, mas sabia a quem pertencia. A Liandre Marita Kigarin, a rainha de Gyaldan, distante de Rejaná, sua capital. Os portões da cidade estavam abertos, uns bons 20 guardas em cada um deles, mas sem ninguém a cruzá-lo, e as estradas que ele conseguia divisar se encontravam vazias, exceto por um cavaleiro solitário que galopava rápido vindo do norte, em direção a Betal. Os soldados demonstraram apreensão, alguns movendo seus piques ou arcos ao avistar o homem a cavalo, como se o sujeito portasse uma espada gotejando sangue. Mais soldados em guarda se amontoavam nos torreões ou marchavam nas muralhas que os intercalavam. Havia muitas flechas encaixadas ali em cima também, assim como bestas erguidas. Muito medo. Uma tempestade varrera aquela parte de Gyaldan. Ainda varria. Os bandos do profeta criavam um caos. Os bandidos tiravam proveito. E mantos brancos que cruzavam a fronteira com a Madícia podiam atacar facilmente aquela distância. Umas poucas colunas esparsas de fumaça mais ao sul devia ser sinal de fazendas em chamas, obras dos mantos brancos ou do profeta. Era raro que bandido se desse ao trabalho de atear fogo, e em todo caso, os mantos brancos e os bandos do profeta lhes deixavam um pouco para roubar. Para piorar a situação, corriam boatos em todos os vilarejos por onde ele passara nos últimos dias, de que Almador sucumbira ao profeta, aos Tarabonianos ou aos Aes Sedai, dependendo de quem contasse a história. Havia quem dissesse que o próprio Pedrão Nial tinha morrido na luta para defender a cidade. De qualquer modo, não faltavam motivos para uma rainha estar preocupada com sua segurança. Ou talvez os soldados estivessem lá por causa dele. Apesar de todos os esforços, seu avanço pelo sul não passara lá muito despercebido. Pensativo, Perrin coçou a barba. Era uma pena os lobos da colina do entorno não poderem encontrar nada, mas eles quase não davam atenção às ações dos homens, a não ser para se manter bem longe deles. E, desde os poços de Dumai, ele não se sentira bem em pedir nada mais a eles, só o absolutamente necessário. No fim das contas, talvez fosse melhor cavalgar até a cidade sozinho, com apenas alguns homens de 2 rios. Ele frequentemente pensava que File podia ler seus pensamentos,
em geral quando ele menos queria, o que ela provou mais uma vez ao espolear sua negríssima égua andorinha para se aproximar do baio de Perrin. Seu vestido de cavalgada de saia estreita era quase tão escuro quanto a égua, mas ela aparentava estar lidando melhor que ele com o calor. Cheirava vagamente a sabão herbal e a um suor limpo, o cheiro dela mesma, de determinação. Seus olhos enviesados estavam bastante determinados e, com seu nariz pronunciado, parecia um dos falcões em homenagem ao qual fora batizada. Eu não gostaria de ver buracos nesse belo casaco azul, marido, disse ela baixinho, só para os ouvidos dele. E aqueles sujeitos parecem que atirariam em grupo de estranhos antes de perguntar quem são. Fora isso, como você vai chegar até a Liandre sem anunciar sua presença para o mundo? Isso precisa ser feito na surdina, lembre-se. Fale não chegou a dizer que era ela quem deveria ir, que os guardas do portão interpretariam a mulher sozinha como alguém buscando refúgio de todos aqueles problemas, e que poderia chegar à rainha usando o nome da mãe e sem incitar muitos comentários. Mas não era preciso. Perrin ouvira tudo aquilo e muito mais dela toda a noite desde que haviam chegado a Guialdan. Ele estava ali, em parte, por conta da carta cautelosa de Aliandre para Rand oferecendo apoio, lealdade. Fosse o que fosse, seu desejo de sigilo tinha sido claríssimo. Perrin duvidava que até mesmo Aran, sentado poucas passadas atrás deles em seu cavalo cinzento, tivesse conseguido ouvir uma única palavra dita por File, mas, antes que ela concluísse, Berelen se aproximou pelo outro lado com sua égua branca, o suor reluzindo em suas bochechas. Ela também cheirava determinação, mas em meio a uma nuvem de perfumes de rosas. Para ele, parecia uma nuvem. Para sua surpresa, o vestido de cavalgada verde dela não mostrava nenhuma nesga de pele a mais do que deveria. As duas acompanhantes de Berelen ficaram mais atrás, embora a Noura, sua conselheira Aes Sedai, o analisasse com um semblante indecifrável por sob uma fachada de tranças fininhas, cheias de contas que iam até a altura do ombro. Não olhava para ele ou para as duas mulheres que o ladeavam, só para ele. Nenhum suor nela. Ele gostaria de estar perto bastante para sentir o cheiro da irmã cinza de nariz aquilino. Ao contrário das demais Aes Sedai, ela não fizera promessas a ninguém. Não que aquelas promessas serviriam de muita coisa. Lord Galene, comandante dos guardas alados de Berelen, parecia ocupado examinando Betal com uma lupa levantada até seu único olho e remexendo as rédeas de uma forma que Perrin já sabia, que indicava que o homem estava mergulhado em cálculos. Provavelmente calculando como tomar Betal à força. Galene sempre enxergava primeiro a pior opção. Ainda acho que eu que deveria abordar a Liandre, disse Berelen. Outra frase que Perrin ouvira todos os dias. Foi para isso que eu vim, afinal. Era um dos motivos. A Noura conseguirá uma audiência rapidamente e me levará até ela sem que ninguém, além de Aliandre, saiba de nada. Uma segunda surpresa. Não houvera nenhum sinal de flerte em sua voz. A mulher parecia estar prestando tanta atenção às luvas vermelhas de couro que ajeitava quanto a ele. Tá sentindo falta, né, safada? Qual das duas? O problema era que ele não queria nenhuma nem outra. Seonid, a segunda Aes Sedai que tinha ido até o cume, estava ao lado do seu capão-baio, um pouco mais afastada, perto de uma acácia negra mirrada pela seca, e olhava não para Betal, mas para o céu. As duas sábias de olhos claros que a acompanhavam eram de um contraste gritante. Rostos corados pelo sol, sem a compleição pálida de Seonid, cabelos claros, ao contrário de suas mechas escuras, altas, e não baixas como ela, sem falar nas saias de cores fechadas e nas blusas brancas contrastando com a bela lã azul da Aes Sedai. Colares e braceletes de ouro, prata e marfim ornavam Edarra e Nevarim, enquanto Seonid só usava seu anel da grande serpente. E as duas eram jovens, não de idade indefinida. As sábias, no entanto,
faziam frente à Irmã Verde em termos de autocontrole e também examinavam o céu. Está vendo alguma coisa? Indagou Perrin, postergando sua indecisão. Estamos vendo o céu, Perrin Aibara, respondeu Edarra com toda a calma, as joias retinindo de leve enquanto ela ajustava o chale escuro jogado por cima dos ombros. O calor parecia afetar as Aiel tão pouco quanto afetava as Aes Sedai. Se estivéssemos vendo algo mais, diríamos. Ele esperava que dissessem. Achava que diriam. Ao menos se fosse algo que elas acreditassem que Grade e Nialdi também pudessem ver. Os dois Ashaman não guardariam segredo. Perrin desejou que eles estivessem ali, não no acampamento. Mais de meia semana antes, uma meada do poder único rasgara o céu e criara um enorme burburinho entre as Aes Sedai e as sábias. E entre Grade e Nialdi, o que, aliás, só piorou o burburinho, deixando-as tão próximas do pânico quanto qualquer Aes Sedai provavelmente conseguia chegar. Ashaman, Aes Sedai e sábias, todos afirmavam ainda ser capazes de sentir o poder tenuamente no ar, muito depois da tal meada ter desaparecido. Mas ninguém sabia o que aquilo significava. Nialdi dizia que a coisa o fez pensar no vento, embora não soubesse explicar porquê. Na hora de opinar, ninguém externou mais que isso, mas, se tanto a metade masculina quanto a feminina do poder estavam visíveis, só podia ser obra dos abandonados, e em uma escala monumental. Imaginar o que eles estariam aprontando tirar o sono de Perrin na maior parte das noites desde então. Mesmo a contragosto, ele deu uma espiadela no céu. E não viu nada, claro, apenas um par de pombos. De repente, um falcão mergulhou bem diante dele, e um dos pombos desaparecia em meio a um tufo de penas. O outro saiu em um voo frenético em direção a Betal. Já tomou alguma decisão, Perrin Aibara? Perguntou Nevarim, um tanto contundente. A sábia de olhos verdes parecia ainda mais jovem que Edarra, talvez nem mais velha que ele, e não tinha nem um pouco da serenidade da mulher de olhos azuis. Com as mãos apoiadas nos quadris, o chale lhe descia pelos braços, e Perrin quase esperava dela um dedo em riste, ou um punho. Ela lembrava Ninaeve, apesar de as duas não serem nem um pouco parecidas. Perto de Nevarim, Ninaeve parecia rechonchuda. De que adianta darmos conselhos se você não ouve? Questionou ela. De quê? Fale e Berelém se endireitaram no alto das celas, ambas o próprio orgulho encarnado, ambas recendendo a expectativa e indecisão ao mesmo tempo, e irritadas por estarem indecisas. Nenhuma das duas gostava nem um pouco disso. Seu nido estava longe demais para emanar seu cheiro, mas o apertar de lábios denunciava seu humor. A ordem de Edarra para que só falasse se alguém falasse com ela a enfurecia. Ainda assim, claro que queria que ele acatasse o conselho das sábias. Ela o encarava com atenção, como se a pressão do seu olhar pudesse empurrá-lo para onde elas queriam que ele fosse. Na verdade, Perrin queria escolhê-la, mas hesitava. Até onde realmente ia seu juramento de fidelidade a Rand? Pelas evidências demonstradas até ali, mais longe do que ele teria acreditado, mas mesmo assim, até onde se podia confiar em uma Aes Sedai. A chegada dos dois guardiões de seu nídio poupou por mais alguns minutos. Eles se aproximaram juntos a cavalo, embora tivessem saído separados, mantendo-se afastados em meio às árvores do alto do cume para que não fossem vistos da cidade. Thorin era taireno, de pele escura, feito solo fértil, e com manchas grisalhas no cabelo preto ondulado, enquanto Teril, um murandiano, de 20 anos era 20 anos mais novo, e tinha cabelo ruivo escuro, bigode encurvado, e olhos mais azuis que os de Edarra. Mas ambos eram talhados no mesmo molde, altos, esguios e firmes. Desmontaram com leveza, os mantos mudando de cor e se esvanecendo de um jeito que chegava a provocar náuseas, e fizeram seus relatos a Seonite, ignorando solenemente as sábias. E Perrin. Está pior que no norte,
informou Fúren desgostoso. Uma ou outra gota de suor pontilhava sua testa, mas nenhum dos dois aparentava ligar muito para o calor. Os nobres locais estão reclusos em suas propriedades ou na cidade, e os soldados da rainha se mantêm nas muralhas para dentro. Entregaram o campo para os homens do profeta e para os bandidos, apesar de esses parecerem escassos por aqui. O pessoal do profeta está por toda parte. Acho que a Liandre vai ficar contente em ver você. Aquela ralé, bufou Teril, batendo com as rédeas na palma da mão. Nunca vi mais de 15 ou 20 reunidos, armados principalmente com forcados e lanças de caçar javali. Esfarrapados feito mendigos, todos eles. Perfeitos para assustar fazendeiros, com toda certeza, mas pensei que os lords os expulsariam e enforcariam aos montes. A rainha vai beijar sua mão por ver uma irmã. Seonide abriu a boca e então olhou de relance para Edarra, que assentiu. Obter permissão para falar apenas retesou mais a boca da irmã verde. Seu tom de voz, no entanto, estava macio feito manteiga. Não há mais por que protelar sua decisão, Lord Aibara. Ela enfatizou de leve o título com a noção exata do direito que Perrin tinha a ele. Sua esposa pode dizer que é de uma grande casa, e Berelém é uma governante. Mas casas saudaianas valem muito pouco aqui, e Mayene é a menor das nações. Uma emissária Aes Sedai vai dar a você, aos olhos de Aliandre, o peso da Torre Branca. Talvez por ter se lembrado do que a Nora cumpriria esse papel tanto quanto ela, Seonide tratou de prosseguir. Além do mais, já estive em Gyaldan e meu nome é bem conhecido. Aliandre não só me receberá imediatamente, como escutará o que tem a dizer. Nevarin e eu vamos com ela, disse Edarra, no que Nevarin acrescentou. Vamos garantir que ela não diga nada que não deva. Seonide rangeu os dentes audivelmente, ao menos para os ouvidos de Perrin, e se ocupou de alisar as saias divididas, baixando o olhar com toda a cautela. A Nora deixou escapar um ruído, praticamente um grunhido, e desviou o olhar para o outro lado. A mulher tratava de ficar bem longe das sábias e não gostava de ver outras irmãs com elas. Perrin quis gemer. Mandar a irmã verde o tiraria de uma estaca. Só que as sábias confiavam menos que ele nas Aes Sedai e mantinham Seonide e Mazur em rédea curta. E também haviam circulado histórias sobre Aiel nos vilarejos recentemente. Nenhuma daquelas pessoas já tinha visto um Aiel, mas os boatos sobre eles estarem acompanhando o dragão renascido pairavam no ar. Metade de Gyaldan tinha certeza de que eles estavam a apenas 1 ou 2 dias de distância, e cada história era mais estranha e terrível que a outra. A Liandre talvez ficasse apavorada demais para deixá-lo se aproximar, se visse 2 Aiel dando ordens para uma Aes Sedai. E mesmo rangendo os dentes, Seonide estava de fato obedecendo. Bem, ele não ia colocar File em risco sem ter mais garantias de que ela seria recebida, além de uma carta cheia de palavras vagas que chegara meses antes. A estaca afundou ainda mais, bem no meio de suas escápulas, mas ele não tinha outra opção. Um grupo pequeno vai ter mais facilidade para cruzar esses portões que um grupo grande, disse ele por fim, enfiando a lupa nos alforjes. E também incitaria menos línguas. Isso significa que só vão vocês, Anor e Berelém, e Lord Galene, talvez. Provavelmente vão pensar que ele é guardião de Anora. Berelém deu uma risadinha de satisfação e se inclinou para agarrar o braço dele com as 2 mãos. E não parou por aí, claro. Os dedos o apertaram fazendo uma carícia, e ela abriu um sorriso caloroso e convidativo. Mas endireitou-se logo em seguida, antes que ele pudesse se mover, o semblante subitamente inocente feito de um bebê. Indiferente. File se concentrou em puxar e acomodar as luvas cinzas de cavalgada. Pelo seu cheiro, não percebera o sorriso de Berelém. Ela disfarçava bem sua frustração. Desculpe, File, mas... A indignação recendeu em seu cheiro como espinhos. Tenho certeza de que você tem questões para discutir com a primeira antes da partida dela, marido, disse ela, tranquila.
Seus olhos enviesados eram pura serenidade. Seu cheiro, carrapichos. Melhor falar logo. Fazendo a andorinha dar meia volta, File conduziu a égua até onde estavam Sionide, claramente irritada, e as sábias de cara fechada, mas não desmontou para falar com elas. Em vez disso, franziu o seio na direção de Betal, um falcão observando tudo de seu ninho. Pen se deu conta de que sentia algo no nariz e passou a mão. Não havia sangue, claro. Só tinha a sensação de que deveria ter. Berelém não precisava de nenhuma instrução de última hora. A primeira de Mayenne e sua conselheira cinza estavam impacientes para partir, certas de que sabiam o que dizer e fazer. Mas Perry mesmo assim recomendou cautela e enfatizou que Berelém, e só Berelém, deveria falar com Aliandre. A Nora lhe dedicou um daqueles olhares frios de Aes Sedai e aqueceu, o que pôde ou não significar concordância. Ele duvidava de que pudesse extrair mais dela, mesmo que usasse um pé de cabra. Os lábios de Berelém estavam curvados em diversão, embora ela tenha concordado com tudo o que ele falou, ou dito que concordava. Pen suspeitava que ela diria qualquer coisa para conseguir o que queria, e que todos aqueles sorrisos nos momentos errados o incomodavam. Galen já guardara a sua lupa, mas continuava brincando com as rédeas, certamente calculando como dar um jeito de tirar as duas mulheres de Betal. Perrin sentia vontade de rosnar. Preocupado, observou-os descer, cavalgando até a estrada. A mensagem que Berelém levava era simples. Rand prometia a cautela de Aliandre, mas... Rand compreendia a cautela de Aliandre, mas, se ela quisesse a proteção dele, deveria estar disposta a anunciar abertamente seu apoio. A proteção viria, soldados e Ashaman que deixariam mensagem clara para todo mundo, e até o próprio Rand, se fosse necessário, uma vez que ela concordasse em fazer o anúncio. Berelém não tinha nenhum motivo para mudar um fio sequer da mensagem, apesar de seus sorrisos. Perrin achava que eles talvez fossem uma outra maneira de flertar. Já a Nora. As Aes Sedai faziam o que queriam, e metade das vezes só a Luz sabia por quê. Ele gostaria de saber alguma forma de chegar a Aliandre sem usar uma irmã, ou gerar disse-me-disse, ou pôr Fire em risco. Os 3 cavaleiros alcançaram o portão com a Nora à frente, no que os guardas trataram de erguer seus piques e de baixar os arcos e as bestas, sem dúvida assim que ela se identificou como a Aes Sedai. Não eram muitos que tinham coragem de contestar essa afirmação específica. Mal houve uma pausa, e ela adentrou a cidade à frente do grupo. Na verdade, os soldados pareceram ansiosos para deixá-los entrar logo, fugindo assim de olhar de qualquer um que observasse nas colinas. Alguns espiaram as elevações distantes, e Perrin não precisava sentir o cheiro deles para perceber o desconforto quanto a quem podia estar escondido lá em cima. Quem podia, contra as probabilidades, ter reconhecido uma irmã. Virando para o norte, em direção ao acampamento, Perrin abriu o caminho pelo espinhaço até que todos estivessem fora da vista das torres de Betal, e então deu uma guinada para baixo até a estrada de terra batida. Fazendas esparsas se sucediam ao longo da estrada, casas com telhado de palha e estábulos estreitos e compridos, pastagens ressequidas, campos com restolhos e currais de cabra com paredes altas de pedra, mas havia poucos rebanhos à vista e menos pessoas ainda. Essas poucas observavam os passantes com cautela, gansos de olhos e raposas, interrompendo suas atividades até os cavalos passarem. Aram, por sua vez, observava-as com a mesma atenção, às vezes tateando o cabo da espada, que se erguia por cima dos ombros, talvez desejando encontrar mais que fazendeiros. Apesar do casaco de listras verdes, pouco restava nele de latoeiro. Edarra e Nevarim iam caminhando ao lado de Galope, como quem dava um passeio, mas acompanhando o ritmo sem problemas, apesar das saias volumosas. Sionide vinha logo em seguida em seu capão. Furin e Teril atrás dela.
A irmã verde de faces pálidas fingia querer apenas seguir a cuidadosas duas passadas das sábias. Mas os homens não faziam questão de disfarçar suas carrancas. Guardiões costumavam ter mais apreço pela dignidade de suas Aes Sedai do que a própria irmã. E isso porque as Aes Sedai tinham dignidade suficiente para serem rainhas. File mantinha Dorinha do outro lado da Zaiel e cavalgava em silêncio, parecendo estudar a paisagem assolada pela seca. Magra e graciosa, fazia Pen se sentir desajeitado, na melhor das hipóteses. File era imprevisível e, via de regra, ele adorava isso nela, mas... Uma leve brisa começara a soprar, o suficiente para manter o cheiro dela misturado com os dos demais. Pen sabia que deveria estar pensando em Aliandre e no que ela responderia, ou melhor ainda, no profeta, e em como encontrá-lo. Assim que Aliandre respondesse, fosse qual fosse a resposta. Mas não conseguia sossegar a cabeça para isso. Ele esperara que File ficasse com raiva por ele ter escolhido Berelém, apesar de Randy supostamente tê-la enviado com esse propósito. File sabia que ele não queria colocá-lo em perigo, nem o menor que fosse, e gostava disso menos do que gostava de Berelém. Ainda assim, seu cheiro se mantivera suave como uma manhã de verão, até ele inventar de se desculpar. Bem, desculpas costumavam espicaçar sua raiva quando ela já estava irritada, a não ser quando amoleciam seu temperamento. Mas ela não tinha ficado com raiva. Sem Berelém, tudo entre eles corria suave feito cetim, na maior parte do tempo. Mas as explicações de que ele não tinha feito nada para incitar a mulher, longe disso, renderam apenas um "claro que não", em um tom de voz que o chamava de tonto por ter tocado no assunto. Só que ela ainda ficava com raiva, e dele, toda vez que Berelém lhe sorria, ou inventava uma desculpa para tocá-lo, independentemente de quão brusco ele fosse em afastá-la. E a luz sabia que ele era. Além de amarrar a mulher, Perry não sabia mais o que fazer para desencorajá-la. Tentativas cautelosas de saber de File o que ele estava fazendo errado rendiam um mero... Por que você acha que fez alguma coisa? Um tenso. O que você acha que fez? Ou um indiferente. Eu não quero falar sobre isso. Ele estava fazendo algo errado. Só não conseguia decifrar o que. Mas tinha de decifrar. Nada era mais importante que File. Nada. Eita, a vida de casado é uma merda, né? Lord Perrin. A voz agitada de Aran cortou seu pensamento. Não me chame assim, resmungou Perrin, seguindo a direção para onde o dedo do homem apontava, onde se divisava outra fazenda abandonada, mais à frente da qual o fogo já consumira os telhados da casa e do estábulo. Só restavam de pé as paredes grosseiras de pedra. Uma fazenda abandonada, mas não deserta. Ouviam-se gritos raivosos vindo dela. Uma dezena ou mais de sujeitos maltrapilhos empunhando lanças e forcados tentava pular na marra o muro de pedra, da altura do peito, de um curral de cabras, enquanto um outro punhado de homens dentro dele tentava impedi-los. Vários cavalos corriam soltos pelo curral, assustados com o barulho e tratando de se esquivar, e havia 3 mulheres montadas. Elas, porém, não estavam simplesmente esperando para ver como tudo aquilo ia se desenrolar. Uma delas parecia estar jogando pedras, e enquanto Pen assistia, uma outra veio para junto do muro para atacar os homens com um cacetete comprido, e a terceira empinou seu cavalo, no que um camarada alto tratou de se afastar para se esquivar dos cascos agitados. Mas os agressores eram muitos e havia muro demais para defender. Aconselho vocês a passar direto, opinou Sionid. Edarra e Nevarim encararam-no com um semblante carrancudo, mas ela prosseguiu, a pressa se sobrepondo ao seu tom de voz pragmático. São homens do profeta, com toda certeza, e matar o pessoal dele é um mau começo. Dezenas de milhares, centenas de milhares podem morrer se falhar com ele. Vale a pena correr esse risco para salvar uns poucos? Perry não tinha intenção de matar ninguém, se tivesse como evitar.
mas também não pretendia fazer de conta que não viu. No entanto, não perdeu tempo com explicações. Você consegue assustá-los? Perguntou a Edarra. Só assustar. Ele se lembrava muito bem do que as sábias tinham feito nos poços de Dumai e os Ashaman. Talvez fosse bom que Grade e Nialde não estivessem ali. Talvez, respondeu Edarra, analisando a multidão em volta do curral. Ela balançou de leve a cabeça e deu de ombros. Talvez. Isso teria que bastar. Aram, Furém, Teril, comigo, disse Perrin. Ele bateu os calcanhares do cavalo e, quando o galope pulou à frente, ficou aliviado ao ver que os guardiões o seguiram. 4 homens atacando impressionavam mais que 2. Perrin manteve as mãos nas rédeas bem longe do machado. Só não ficou tão contente quando File veio galopando com Andorinha e se pôs bem ao lado dele. Ele abriu a boca, mas ela arqueou a sobrancelha. O cabelo negro dela era lindo, ondulando ao sabor do vento quando eles aceleraram. Ela era linda. Um arquear de sobrancelha e nada mais. Perrin mudou o que estivera a ponto de dizer. Cubra minha retaguarda, falou para ela. Sorrindo, File fez surgir uma adaga de algum lugar. Com todas as lâminas que ela trazia escondidas, ele às vezes se perguntava como conseguia não ser esfaqueado só de tentar abraçá-la. Assim que ela voltou a olhar para a frente, Perrin gesticulou freneticamente para Aram, de maneira que ela não visse. Aram assentiu, mas estava inclinado para a frente, espada à mostra, pronto para espetar o primeiro assecla do profeta que alcançasse. Perrin esperava que o homem tivesse entendido que era proteger a retaguarda de File e todo o resto dela, se eles de fato caíssem em cima daquele pessoal. Nenhum dos rufiões os vira ainda. Perrin gritou, mas eles pareceram não ouvir com o barulho da própria gritaria. Um homem trajando um casaco grande demais conseguiu subir no muro aos trancos e barrancos, e 2 outros estavam prestes a pular para o outro lado. Se as sábias iam fazer alguma coisa, já passava. Um estalar de trovão logo acima dele só faltou ensurdecer Perrin. Um estampido enorme que fez Galope tropeçar antes de recuperar o ritmo. Os agressores com certeza notaram o som, já que cambalearam e olharam em volta, nervosos, alguns cobrindo os ouvidos com as mãos. O homem que estava em cima do muro perdeu o equilíbrio e caiu para o lado de fora. Porém tratou de se pôr de pé em um pulo, gesticulando irritado para o cercado, e alguns de seus companheiros voltaram à disputa. Outros viram Perrin e apontaram, as bocas se movendo, mas ainda assim nenhum deles correu. Uns poucos ergueram suas armas. De repente, uma roda horizontal de fogo surgiu acima do curral, tão larga quanto um homem tinha de altura, atirando tufos flamejantes de chamas ao girar e emitindo um ruído lamurioso que aumentava e diminuía, alternando-se entre um gemido pesaroso e um lamento profundo. Os maltrapilhos saíram correndo para todos os lados, feito codornas enxotadas. Por um instante, o homem com o casaco grande demais sacudiu os braços e gritou com eles. Mas em seguida, após dar uma última olhada na roda incandescente, também tratou de dar no pé. Perrin quase soltou uma gargalhada. Não teria de matar ninguém. E não teria de se preocupar com um forcado atravessando as costelas de File. Aparentemente, as pessoas dentro do curral estavam tão apavoradas quanto as do lado de fora. Ou ao menos uma. A mulher que empinara o cavalo na direção dos agressores abriu o portão e esporeu a montaria, que saiu um galope esquisito. E lá foi ela pela estrada, afastando-se de Perrin e dos demais. Espere, gritou Perrin. Não vamos machucar você. Tendo ouvido ou não, ela continuou sacudindo as rédeas. Uma trouxa amarrada atrás da sela quicava freneticamente. Os tais homens podiam até estar fugindo a toda, mas, se ela seguisse em frente assim sozinha, 2 ou 3 deles já seriam suficientes para machucá-la. Inclinando-se junto ao pescoço de Galope, Perrin enfiou-lhe os calcanhares, no que o baio disparou feito uma flecha. Perrin era um homem grande, mas Galope recebera esse nome por ter mais que pezinhos saltitantes. Além do mais, pela corrida desajeitada,
A montaria da mulher não era das mais propícias para uma sela. A cada passada, Galope diminuía a distância, mais perto, cada vez mais perto, até que Pen conseguiu se esticar e apanhar a rédea do outro cavalo. De perto, o baio com focinho largo era pouco mais que um pangaré, espumando e mais desgastado do que deveria para uma corrida tão curta. Devagar, ele foi freando os dois animais. Me perdoe se assustei você, senhora, disse ele. De verdade, eu não vou machucá-la. Pela segunda vez no dia, um pedido de desculpas não surtiu o resultado que ele esperava. Olhos azuis furiosos encararam-no em um rosto rodeado por longos cachos louros arruivados. Um rosto tão majestoso quanto o de qualquer rainha, mesmo ostentando aquela argamassa de suor e poeira. O vestido de lã era simples, manchado pela viagem, e tão empoeirado quanto as bochechas, mas seu semblante era igualmente furioso e régio. Eu não preciso de... Começou ela em um tom de voz frio, tentando soltar seu cavalo. Mas, para então interromper a frase, quando uma segunda daquelas mulheres, magra e de cabelo branco, chegou galopando em uma égua castanha de flancos quadrados em condições ainda piores que as do baio. Vinha cavalgando forte havia algum tempo esse pessoal. A mulher mais jovem estava tão acabada e coberta de poeira quanto a mais jovem. Ela alternou entre abrir um enorme sorriso para Perrin e fazer cara feia para a mulher cujas rédeas ele ainda segurava. Obrigada, milord. A voz dela, fina, mas firme, deu uma fraquejada ao notar os olhos dele. Mas os homens de olhos amarelos só a detinham por um instante. Não era mulher de se perturbar por tão pouco. E ainda trazia consigo o pedaço robusto de pau que estivera fazendo de arma. Foi um resgate na hora exata. Mike Jean, o que deu na sua cabeça? Você podia ter sido morta e ter matado a todos nós também. Ela é cabeça dura, milord, e sempre age sem pensar. Lembre-se, menina, de que só os tolos abandonam os amigos e trocam prata por latão brilhante. Agradecemos ao senhor, milord, e Mike Jean também o agradecerá tão logo recupere o juízo. Mike Jean, uns bons 10 anos mais velho que Perrin, só podia ser chamada de menina em comparação a outra mulher, mas, apesar das caretas cansadas que combinavam com seu cheiro, de frustração tingida de raiva, ela aceitou a bronca, fazendo só mais uma tentativa incerta de soltar o cavalo, e então desistindo. Deixando as mãos repousarem na patilha da sela, ela franziu o senho para Perrin de modo acusatório. Então ficou atônita. Os olhos amarelos de novo. Contudo, apesar do estranhamento, a mulher continuava sem tirar a medo. A mais velha, sim, mas Perrin não achava que era por medo dele. Um outro acompanhante de Mike Jean, um homem com barba por fazer montado em mais um cavalo amarfanhado, esse um cinzento de joelhos vagos, se aproximou enquanto a mais velha falava, mas se manteve mais atrás. Era alto, da altura de Perrin, ainda que nem de longe tão largo, e trajava um casaco escuro desgastado pela viagem, com uma espada transpassada. Assim como as mulheres, trazia uma trouxa amarrada atrás da sela. A leve brisa soprou e levou a Perrin seu cheiro. O homem não estava com medo, só estava cansado. E se a maneira como olhou para Mike Jean indicava alguma coisa, era dela que ele estava cansado. Talvez aquilo tudo não fosse um mero resgate de viajantes de uma gangue de rufiões, afinal. Não sabe nem da metade. Talvez todos vocês devessem vir ao meu acampamento, sugeriu Perrin, soltando, por fim, a rédea. Vocês estarão a salvo de salteadores por lá. Parte dele esperava que Mike Jean disparasse em direção às árvores mais próximas, mas ela deu meia volta junto com ele e foi voltando para o curral. Ela cheirava a resignação. Ainda assim, ela disse, agradeço a oferta, mas nós temos que continuar nossa jornada. Vamos em frente, Lynne. Sabia que era ela, disse ela com firmeza, no que a mais velha encarou com tanta severidade que Pen ficou se perguntando se não seriam mãe e filha.
apesar de a mulher tê-la chamado pelo nome. Em termos de fisionomia, com certeza não se pareciam. Lynn tinha um rosto estreito e pele enrugada, toda ossuda, enquanto Maggie Jean talvez fosse bonita debaixo de toda aquela poeira. Para homens que gostassem de mulheres de cabelo claro. Tamo junto, meu. Perrin espiou por cima do ombro na direção do homem que vinha atrás deles. Um sujeito de semblante firme, precisando de uma lâmina de barbear. Talvez ele gostasse de mulheres de cabelo claro. Nham, nham. Talvez gostasse até demais. Muitos homens já haviam se metido e metido os colegas em problemas por esse mesmo motivo. Ai, ai, ai. Mais adiante, File estava montado em andorinha e espiava por cima do muro do curral para ver quem estava lá dentro. Talvez alguém estivesse machucado. Nenhum sinal de Sionide das sábias. Aran tinha entendido, ao que parecia. Estava perto de File, embora olhasse com impaciência para Perrin. Estava bem claro, no entanto, que o perigo tinha passado. Antes que Perrin tivesse percorrido metade do caminho de volta até o curral, Teriel apareceu acompanhado de um homem de olhos estreitos e barba espetada, que vinha aos tropeções ao lado de seu Juão, o colarinho do casaco preso com firmeza no punho do guardião. Achei que devíamos pegar um deles, explicou Teriel, com um sorriso duro. Meu velho pai gostava de dizer que é sempre melhor ouvir os dois lados, independentemente do que você acha que viu. Perrin ficou surpreso. Achava que Teriel não conseguia pensar além da ponta da espada. Mesmo sendo erguido e arrastado, era óbvio que o casaco surrado do camarada de barba espetada era grande demais para ele. Perrin duvidava que alguém mais tivesse sido capaz de enxergar tão bem à distância, mas também reconheceu aquele nariz saliente. O homem tinha sido o último a sair correndo e continuava não se mostrando intimidado. Seu desdém era dirigido a todos eles. Vocês vão afundar na lama por causa disso, disse ele com aspereza. Estamos fazendo a vontade do profeta, isso sim. O profeta diz que, se um homem perturba uma mulher que não quer ele, morre. Este pessoal estava perseguindo aquela ali. Ele apontou o queixo para Maggie Jean. E ela estava fugindo deles a toda. O profeta vai cortar as orelhas de vocês. Para enfatizar ainda mais, ele deu uma cusparada. Isso é ridículo, disse Maggie Jean com toda clareza. Essas pessoas são minhas amigas. Este homem entendeu errado o que viu. Perrin assentiu e, se ela achou que ele estava concordando, não tinha problema. Porém, juntando o que o sujeito disse com o que lhe tinha falado, não era nem um pouco simples. Fale e os outros se juntaram a eles, seguidos pelo restante dos companheiros de viagem de Maggie Jean. Mais 3 homens e uma mulher, todos conduzindo os cavalos bem cansados, já sem muitas milhas pela frente. Não que tivessem sido a melhor fina flor equina quando mais jovens, ou algum dia. Perrin não conseguia se lembrar de já ter visto coleção melhor de joelhos inchados, jarretes arqueados, esparavões e lordoses. Como sempre, seu olhar pousou primeiro em File, as narinas se dilatando com seu cheiro. Mas Sionide chamou sua atenção. Afundada em sua cela e enrubescida, seu semblante sugeria uma raiva moada e sua cara parecia estranha. As bochechas infladas e a boca entreaberta. Havia algo ali, algo meio azul e vermelho. Perrin ficou confuso. A menos que estivesse vendo coisas, a mulher estava com um cachecol enfiado na boca. Parecia que, quando as sábias mandavam uma aprendiz ficar quieta, mesmo que essa aprendiz fosse uma Aes Sedai, elas falavam sério. Perrin não era o único com o olhar aguçado. Maggie Jean ficou boquiaberta ao ver Sionide e olhou para ele longo e pensativamente, como se Perrin fosse o responsável pelo cachecol. Então ela reconhecia uma Aes Sedai só de bater os olhos, sim? Incomum para a camponesa que ela aparentava ser, apesar de não falar como uma camponesa. Furem vinha logo atrás de Sionide. Tinha um semblante que mais parecia uma nuvem de tempestade, mas foi Teriel quem complicou ainda mais as coisas ao jogar algo no chão. Encontrei isso aqui no rastro dele.
Pode ter deixado cair quando saiu correndo. De início, Perry não soube identificar o que estava vendo. Uma tira comprida e rústica que transpassava grosseiramente uns pedaços de couro enrugado. Até que se deu conta e, deixando os dentes à mostra, soltou um rosnado. Você disse que o profeta ia cortar nossas orelhas. O homem de barba espetada parou de olhar boquiaberto para Sionide e lambeu os lábios. Isso é obra do Harry, protestou ele. Harry é um cara mau. Ele gosta de manter a conta, de guardar troféus, e ele... Encolhendo os ombros sobre o casaco agarrado, ele foi se ensimesmando feito um cão encurralado. Vocês não podem me associar a isso. O profeta vai enforcar vocês se encostarem em mim. Ele já enforcou nobres, grandes lordes e damas. Eu caminho na luz do Lorde Dragão, abençoado. Pen conduziu o galope até o homem, tomando cuidado de manter os cascos do animal bem longe daquele troço no chão. Não havia nada que quisesse menos do que sentir o cheiro daquele sujeito, mas ele se curvou e se aproximou do rosto do homem. O suor azedo brigava com o medo, o pânico e uma pitada de raiva. Pena que Pen não conseguiu detectar culpa. Pode ter deixado cair, não era, tinha deixado cair. Os olhos juntos do homem se arregalaram, e ele se encolheu contra o capão de Teril. Olhos amarelos tinham lá sua serventia. Se eu pudesse associar você àquilo ali, você seria enforcado na árvore mais próxima, rosnou ele. O sujeito pareceu atônito e começou a se animar quando entendeu o significado daquilo. Mas Perry não lhe deu tempo para retomar a fanfarronice. Sou Perry Aibara, e seu precioso Lorde Dragão me mandou até aqui. Espalhe a notícia por aí. Ele me mandou aqui, e se eu encontrar algum homem com troféus, é forca. E se eu encontrar algum homem incendiando uma fazenda, é forca. E se um de vocês me olhar torto, é forca. E também pode ir falar para Mazema que eu disse isso. Enojado, Pen se endireitou. Solte o Teril. Se ele não desaparecer da minha frente em um piscar de olhos. A mão de Teril se abriu e o sujeito saiu em uma carreira desabalada rumo às árvores mais próximas, sem sequer dar uma espiadela para trás. Parte da repulsa que Pen sentia era de si mesmo. Ameaças. Se alguém olhasse torto para ele. Mas, se o tal sujeito sem nome não tivesse cortado as orelhas pessoalmente, tinha assistido a tudo sem fazer nada. File sorria, o orgulho reluzindo em meio ao suor em seu rosto. Seu olhar desfez parte da repugnância de Perrin. Por aquele olhar, ele caminharia descalço pelo fogo. Nem todos aprovaram, claro. Os olhos de Sionide estavam bem fechados e seus punhos enluvados tremiam nas rédeas, como se ela quisesse desesperadamente arrancar o cachecol da boca e dizer a Perrin o que pensava. De todo modo, ele podia imaginar. Edarra e Nevarinha haviam apertado os chales contra o corpo e o encaravam com uma expressão sombria. Ah, sim. Ele podia imaginar. Pensei que fosse segredo, disse Teril em um tom de voz casual ao observar um homem de barba espetada correndo. Pensei que Mazema só pudesse saber que você está aqui quando você falasse bem pertinho da orelha rosada dele. Tinha sido esse o plano. Randy o sugerira como precaução. Sionide e Mazuri havia insistido nele a cada oportunidade. Afinal de contas, profeta do Lorde Dragão ou não, Mazema talvez não quisesse ficar cara a cara com alguém enviado por Randy, considerando tudo que diziam que ele havia permitido. Se acreditasse em 1/10 dos boatos, aquelas orelhas não eram o pior. Edarra e as outras sábias viam Mazema como um possível inimigo que devia ser emboscado antes que pudesse montar a própria armadilha. Eu tenho que acabar com isso, disse Perrin, gesticulando com raiva para atirar no chão. Ele tinha ouvido boatos e não fizera nada. Agora tinha visto. Melhor começar agora. E se Mazema decidisse que ele era um inimigo? Quantos mil seguiam o profeta, fosse por crença ou medo? Não importava. Vai acabar, Teril. Vai acabar.
O Morandiano assentiu bem devagar enquanto encarava Perrin como se o visse pela primeira vez. Milord Perrin, interveio Maigdim. Ele havia se esquecido completamente da mulher e de seus amigos. Os demais tinham se reunido a ela, um pouco mais afastados, a maioria ainda a pé. Além do sujeito que seguira Maigdim, eram 3 outros homens, 2 deles escondidos por detrás dos cavalos. Lynne parecia ser a mais desconfiada de todos e, preocupada, não tirava os olhos de Perrin. Mantinha seu cavalo bem perto do de Maigdim e parecia pronta para tomar nas rédeas. Não para impedir que a mais jovem saísse em disparada, mas para ela própria bater em retirada, levando Maigdim consigo. A mulher, por sua vez, demonstrava estar absolutamente tranquila, mas também examinava Perrin. Não era de se espantar, depois de toda aquela conversa sobre profeta e dragão renascido, além dos olhos dele. Sem falar na Aes Sedai amordaçada. Ele esperou que ela dissesse que eles queriam partir de imediato, mas em vez disso, o que ela disse foi: Vamos aceitar sua gentil oferta. Um dia ou 2 descansando no seu acampamento, talvez seja exatamente do que precisamos. Como quiser, senhora Maigdim, respondeu ele com toda a calma. Disfarçar sua surpresa foi difícil, em especial por ele ter acabado de reconhecer os 2 homens que tentavam posicionar seus cavalos entre eles e Perrin. Obra de Taverem levá-los até ali? Uma reviravolta estranha, em todo caso. Talvez seja exatamente do que vocês precisam,